Mais carga ou mais repetições para ganhar massa muscular? Veja esse vídeo porque eu tenho certeza que você tá fazendo isso errado. E aí, Matheus aqui. Antigamente era muito comum, mas muito comum mesmo, ter aquela crença, né? 10 repetições para hipertrofia, 20 repetições para emagrecimento, resistência muscular. E isso era muito difundido, todo mundo acreditava nisso, era ensinado na faculdade, eu aprendi dessa maneira. E até comenta aí também se você pensava assim ou se você pensa até hoje, né, dessa maneira. Porém, isso vem mudando. Tem vários estudos recentes que estão mostrando outros posicionamentos que a gente não estava acostumado anteriormente. Teve até um estudo bem recente que a galera tá chamando de estudo das 100 repetições. Foi mensurado a hipertrofia com os participantes fazendo repetições até fadiga com carga baixa, um braço com garrote e outro braço sem. Sendo que esse braço sem garrote e carga baixa chegou a fazer cerca de 100 repetições para se alcançar a fadiga. E tanto um quanto o outro braço do mesmo indivíduo apresentaram um grau de hipertrofia excelentes, mesmo comparado a estudos que fizeram repetições convencionais 10, 12. Uai, Matheus, o que é isso? Coisa que a gente anteriormente, né, antigamente, a gente não iria acreditar. Aí o mais importante que esses estudos novos vêm trazendo pra gente é uma coisa que também, de certo ponto, até é óbvia, e sempre quando você ficar em dúvida com relação a alguma coisa, você pensa nisso, que é músculo não sabe contar. Tá? Então, o que o músculo vai levar em consideração? O músculo leva em consideração é o estresse que ele está sentindo, é o cansaço total do músculo. Seja ele causado por carga, seja ele causado por repetição ou qualquer coisa do tipo. Pode ser oclusão vascular, e que teve uma época que virou um pouco modinha isso, mas é muito importante eu até falar com relação a isso. Isso são técnicas que são utilizadas principalmente para pessoas que vêm de algum problema, alguma lesão, alguma coisa do tipo. Então não vai saindo fazendo isso de qualquer maneira na sua academia, que provavelmente você vai fazer para não falar aqui a palavra. Então toma muito cuidado com relação a isso. Mas, Matheus, como é que a gente contabiliza então isso que você está falando? O cansaço do músculo, o estresse do músculo e tudo mais. Tem duas maneiras que eu vou ensinar aqui para vocês. A primeira maneira, né, cálculo mais metódico, mais certinho, que inclusive profissionais podem utilizar para mensurar, né, a prescrição de treino para o seu aluno. E tem uma maneira mais simples, ao mesmo tempo pode ser também bem complexa, que eu vou explicar logo em seguida. Então vamos lá para o cálculo inicial. O cálculo inicial é muito simples também. De cabeça você consegue fazer praticamente. Vamos dar um exemplo aqui que determinada pessoa faz 3 séries de 10 no bíceps aqui, ó. No rosca bíceps com 10 quilos. Você vai multiplicar a série vezes a repetição, vezes o peso, né? Vezes a carga. Então 3 vezes 10, 30. Vezes 10, 300 quilos. Então, esses 300 quilos é o estresse, né? É o cansaço, a carga total do músculo. Então, vamos no outro exemplo desse mesmo rapaz aí que está treinando. 3 séries de 20 repetições, porém com 6 quilos. Aí, anteriormente, com certeza, o que a gente iria achar, né? A gente iria chutar que ia hipertrofiar mais o primeiro. Mas olha só que interessante. 3 vezes 20, 60. Vezes 6, 360. Então, o estresse total desse novo método, 360. Já o outro foi 300. Então, a pessoa fazendo 3 de 20 de 6 quilos, ela vai ter um estresse maior que se ela fizer 3 de 10 quilos. E assim a gente calcula exatamente o nosso estresse certinho, nosso cansaço total muscular. E se fosse de 5 quilos? 3 vezes 20 vezes 5 daria 300 também. Então seria exatamente o mesmo estresse ali, né? O mesmo cansaço. Então você pode mensurar dessa maneira. Ah, Matheus, eu odeio conta. Não é fazer conta nada não. O que eu faço? Então é simplesmente você mensurar a sua fadiga. Então você chegar pertinho ali da falha. Você tá com 10 quilos, você vai ver que com menos repetições você já vai chegar mais perto da falha. Com 6 quilos, você vai ver que você vai precisar de mais repetições para chegar mais perto da falha. Porém, fadiga muscular é algo que depende um pouquinho de percepção e de experiência também, né? Então, pessoas avançadas, pessoas mais treinadas, têm maior tolerância à dor, já têm maior noção de quanto tá realmente chegando perto da falha, quanto não tá. Então, da mesma maneira que eu falei, é mais simples porque você não tem que fazer conta,
é só a sua percepção, porém essa percepção também é treinada. Então, para iniciantes, a pessoa não vai saber exatamente se tá perto, se não tá. Aí começou a dar um cansaçozinho muscular, a pessoa já vai parar. Mas então, Matheus, já que você tá falando aí, qual que eu faço? Eu aumento a carga ou eu aumento as repetições? Qual que vai ser mais interessante aí pro meu treino? A gente aprendeu, né, com tudo isso que eu te falei, que não importa explicitamente só a repetição, só a carga e tudo mais, e sim o estresse total para a gente ficar mais fortinho, para a gente ganhar mais massa. Porém, o que você pode fazer? Você pode levar em consideração esses 4 pontos para você escolher a melhor estratégia, para você saber escolher se você mexe na sua repetição ou na sua carga. O primeiro ponto é seu estado físico. Se você tá vindo de lesão, se você não tá vindo. Por quê? Se você tem algum tipo, né, de problema articular ou veio de alguma lesão muscular, pode ser sim interessante você trabalhar com menos carga. Sendo assim, você vai trabalhar com um pouquinho mais de repetição, que aí vai ter muito menos risco aí de você piorar sua lesão e vai sim te ajudar aí você ir se recuperando dessa lesão. Igual no método da oclusão, que acaba trabalhando com bem menos cargas também. O segundo ponto que a gente tem que levar em consideração é o seu nível. Se você é avançado, se você é iniciante e tudo mais. Se você for iniciante, não trabalhe com cargas altas. Por quê? Você nem sabe treinar ainda direito. Você nem sabe fazer o exercício ainda direito. Vai colocar muita carga, a probabilidade de você fazer com uma técnica errada é muito grande. E a probabilidade de você se lesionar devido a isso é maior ainda. Então, se você é iniciante, trabalhe com mais repetições também. É até interessante para você ter uma aprendizagem motora melhor de determinado exercício. Mas e, Matheus, se eu for avançado, então, eu aumento a repetição ou eu aumento a carga? Então, como eu falei, você vai ter essa opção, que aí você vai levar em consideração o nosso terceiro ponto aqui, que é com relação ao tempo. Logicamente, você trabalhando com mais repetições, você vai demorar mais tempo para treinar. Igual o método das 100 repetições. Para chegar no mesmo estresse muscular causado com 10 repetições, se você diminuir muito a carga, o peso, você vai ter que fazer 100 repetições, 10 minutos fazendo uma rosca bíceps, por exemplo. Pô, é chato, né? Então, assim, se você tem muito tempo, beleza, pode escolher o que for melhor para você. Se você não tem muito tempo, aí seria mais interessante você trabalhar com cargas mais altas para você reduzir um pouquinho a repetição, para você conseguir otimizar mais o seu treino, para fazer com menos tempo também. E por fim, o último ponto para você levar em consideração é o seu gosto. Então, tem gente que gosta de trabalhar com carga muito alta. Bodybuilder! Trabalhar com carga muito alta. Isso vai de gosto. Porém, tem outras pessoas que não. Gostam mais de trabalhar com mais repetições, realmente fazer uma técnica melhor do exercício. Então, até para isso, não pode estar com uma carga tão acentuada assim, para realmente prestar muita atenção na técnica correta do exercício. Inclusive, galera que treina calistenia e tudo mais, é muito comum fazer mais repetições que a galera da musculação está acostumada. Por quê? Justamente para trabalhar mais, até mais nessa parte técnica mesmo. Porque os movimentos, né, de funcional e calistenia, assim, realmente são mais complexos. Demora um pouquinho mais de tempo para você realmente aprender o movimento. Então, mais repetições pode até te ajudar nisso. Com tudo isso que eu te mostrei, você vai conseguir escolher melhor. Você não vai ficar preso àquele negócio. Ah, não, para hipertrofia tem que ser 10 repetições. Ah, resistência 20 repetições. Então, assim, você vai ver que você pode alcançar o mesmo resultado de várias maneiras. Logicamente, levando em consideração estratégias alimentares, estratégias de descanso e tudo mais. Então, clica aqui para ver uma playlist para você ganhar massa muscular, ou aqui para um vídeo escolhido especialmente para você. Te vejo na próxima. Valeu!